vestiário, pista de Cooper e espaço para ginástica. É com qualidade de vida que João Pessoa cresce mais. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Independência e liberdade é na Motomar. Leve a sua Honda pronta entrega e parcele em até 48 vezes pelo Banco Honda. Pagando uma entrada de 2.250, você compra a Bis 110 ou a Bis 125 com uma entrada de 2.650. Parcelada em até 10 vezes no cartão. Chama no WhatsApp da Motomar, 83 30 48 4400. Consulte condições na concessionária. No trânsito, escolha a vida. Gino Pet. Pet Shop com mais de 20 anos de história no Geisel. E que há 2 anos inaugurou um novo espaço para sua clínica veterinária. Agora está com atendimento clínico 24 horas por dia. Isso mesmo, em casos de emergência com seu pet. Vacinas, cirurgias, internamento. Vem pra Gino Pet, que está localizada no Geisel, na Avenida Juscelino Kubitschek, número 51, vizinho ao Bradesco. Siga o Instagram, @GinoPetJP. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa, a Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo zap 987 10 17 43. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987 10 17 43. Urb 77. Aproveite seu cupom de desconto. Baixe agora o app. Dia 29 é o dia do coração. Nós preparamos uma grande ação para você comprar ainda mais barato com precinho assim, ó. Vem que tá muito barato. E dia 30 ainda vamos sortear um carro 0 km e 15 anos de compras grátis. Além disso, você concorre a uma moto por dia. Um iPhone por dia. E a milhares de vale compras na hora, no caixa. Para participar, você tem que ser cliente Mateus Mais. É neste dia 29, dia do coração do Mateus Supermercados. Cliente para sempre Mateus Supermercados. Já sabe o que fazer com a primeira parcela do seu 13º? A J. Carneiro Renault preparou ofertas especiais para você realizar o sonho do carro zero. Leve o Quickzen, o carro mais barato do mercado, a partir de apenas R$ 67.990. E aproveite o pagamento facilitado, as taxas reduzidas e a pronta entrega. Não perca tempo e venha para a J. Carneiro Renault. WhatsApp 83 988 02 0552. Consulte condições da concessionária. No trânsito, escolha. Todas as plataformas: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. 89,3 Rádio Pop FM. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Rádio número 1. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, 12:01. Confirmando em João Pessoa, são 12:01. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. O
Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é segunda-feira. Uma segunda-feira de tricolores. O dia é 25 de setembro, o ano é 2023. O programa F5, apesar da voz de luto de Petrônio Torres, está no ar. E você confere agora os destaques do dia. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O moído continua no PL. Após afastamento de Cabo Gilberto do comando do partido na capital, o ex-ministro do capitão, o Dr. Queiroga, assume o comando da legenda aqui em João Pessoa. Só faltava essa em Patos. Um vereador do partido do capitão Bolsonaro realiza um protesto e come literalmente papel com trechos da lei orgânica do município durante sessão. Daqui a pouco você vai saber por que o vereador Aloprado comeu papel com tinta e tudo em Patos. E atenção, concurseiros! O FPB anuncia novo concurso público com vagas para níveis médio e superior. Edital deve ser lançado até março do ano que vem. Essa notícia eu não gosto de dar, mas está no escrito que eu vou seguir. Criança de 10 anos filma próprio estupro e denuncia padrasto em Pombal, sertão da Paraíba. Ele foi preso em flagrante. Explosão em caldeira de fábrica de doces deixa feridos no município de Souza, também no sertão paraibano. E nova fase do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil do governo federal começa nesta segunda-feira. INSS começa a ligar hoje para segurados que estão aguardando perícia médica há 45 dias. Objetivo é antecipar o pagamento do benefício. E o STF julga a partir de amanhã mais 6 réus acusados de executarem os atos golpistas de 8 de janeiro. Até agora, 3 já foram para o Chilindró. E não saia de casa sem saber. Mensalidades de escolas particulares devem aumentar em média 9% em 2024, de acordo com o levantamento feito pelo Melhor Escolar. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas. De Fábio Bernardo. E de Petrônio Torres. Reportagens de Fábio Augusto, tá sorridente, não sei porquê. E Ricardo Martins. A produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosne Lira. Sonoplastia e edição de imagens de Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, Curimataú pela
e toda a região pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros pela Oliveiros FM 87.9 e em São Vicente do Seridó pela Rádio São Vicente FM. No Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelim na cidade de Souza 102.3 FM. Você confere o programa ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Mas se você preferir, pode acompanhar também o F5 nas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no X, o ex-Twitter. É só procurar F5 Online. Porque é que nós acreditamos na força do diálogo. No respeito. E acima de no tudo, debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto. Fábio Bernardo. 12:07. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Tem algum flamenguista aí? Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes Eita, Isabela Vilante, demorei porque eu não queria nem sair de casa, rapaz. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que final de semana pra não lembrar nunca mais. Nem deu Belo no sábado e nem deu Mengão ontem. Aumenta aí o hino do São Paulo que os tricolores merecem, Isabela. Em homenagem ao tricolor paulista, ouvinte do F5, meu amigo Pedrinho Guedes. Parabéns, nação tricolor, rapaz. E volta por cima do Dorival Júnior. Eu quero ver se Petróleo Torres ainda vai ter coragem de defender o mafioso do Landim e o mafioso do Marcos Braz. Nunca vi defensor maior desses dois personagens inglórios do Flamengo. Não é choro não, Bela, é a verdade, Bela. Ah, de novo, meu Deus. De novo. Ai, meu Deus. Ô, filho, você quer o quê, filho? Danoninho pra ficar forte. Eu quero Danoninho não, eu quero que essas duas figuras deixem o Flamengo junto com o Carequinha, o Sampaoli, rapaz. Meu Deus do céu, eu não sei se estou mais triste pela situação do Flamengo ou do Botafogo, rapaz. Meu Deus do céu, Botafogo em casa, Almeidão lotado, perde o jogo, sabe? Sei não, vou parar de acompanhar futebol, vou nem comentar. 12:10, fala, Pepa Cruz. Quero ver se tu ainda vai ter coragem de defender esses caras de pau do Flamengo. Boa tarde, Fábio Bernardo. Você vai ver que é um pé frio. Eu sou pé frio? Você? Eu sou pé frio? Vai ver que você é um pé frio. Torcedor do Sport na Almeidão, essa alma que reza, não é, Fábio Augusto? Rapaz, eu fui pra vários jogos do Botafogo vencer. Eu sou o futebol do João Pessoa, o futebol da Paraíba, rapaz. Fui até com a camisa do Botafogo, rapaz, pro campo. Mas toda vez que você vai, dá meio revestreio. Acho que o problema é você. Dá meio revestreio, hein, Fábio Augusto? Aliás, acho que é um bocado de político que nunca vai pra campo quando vai. Verdade, isso. Quando vai, o Botafogo acontece aqui. Ainda tem chance, viu? Matemática, não, mas tem. Botafogo tem chance. Vencer as duas. Vencer as duas. Situação complicada, né? Não é fácil. Vencer lá, por exemplo, o Amazonas lá em Manaus. Não é fácil. O Amazonas que foi até o Rio de Janeiro e venceu o Volta Redonda lá na casa do Volta. 2-0. 2-0. E o engraçado é que o Paysandu não está classificado ainda. Ou seja, aquelas contas de 10 pontos classifica. Mas tá praticamente. Praticamente, mas não é. Não é. 2 jogos para conseguir um empate.
Se bem que o Botafogo já fez isso no passado, né? E domingo lá é 50 mil pessoas. Mas fala do Flamengo. Vou falar o quê? Não tenho o que falar. Testemunha. Tem o que falar. Mas só quer dizer que Landim não entrou em campo. Sim. Nem Marcos Braz. Não, quem foi que tirou Dorival? Foi eu. Foi ele. Foi eu que tirei Dorival. Mas quem garante que Dorival ia ser campeão? Quem garante? Não teria acontecido o que aconteceu com o Flamengo, não. Será? Não sei. Não sei. Quem garante isso? A prova é tão grande que Dorival pega um time, quando o cara olha no papel. Tu mesmo tava dizendo ontem, assistindo o jogo ontem. É. Mais da metade desse time do São Paulo nunca tinha ouvido nem falar. Pois é. Aí o Flamengo cheio de estrela. Acontece. Cebolinha. Acontece. Como é? Quem mais? Acontece. Léo derrota. Eita, zagueiro ruim, meu Deus do céu. Olha lá. Assim, só vive de vitória no Ayrton futebol. Lucas, seleção brasileira. Não Seleção brasileira. Seleção brasileira. Gerson. Não é. Gabigol, Pedro. Bruno Henrique. O goleiro Rossi. Meu amigo, depois que eu vi o Brasil perder para a Itália em 82, futebol. Foi por isso, cara. Tu tinha 9 anos, tu nem entendia de futebol naquela época. Não, pronto, tu é demente com 9 anos, né? Tu nem entendia de futebol não, naquela época. Nada. Tu entendia, tá? Aí depois, o cara não viu, não. Eu já vi umas 10 vezes aquele jogo. Só botar lá no YouTube que tá lá, Brasil e Itália, 82. E agora estão falando que Tite tá chegando, né? Eu não queria não, mas... Preferia JJ. Fábio Augusto, socorre o homem aí, fala alguma coisa, que o homem tá sem condições de falar. Hoje eu tô falando. Ele, rapaz, Fábio... Ele chegou Ele é engraçado. Tá vendo que ele não chegou rouco? Ele é engraçado. Ele é engraçado. Ele, assim, não tem o poder, né, de defender, ele só quer acusar. É promotor de acusação. A melhor coisa do mundo. Melhor que mamão com açúcar. É ser promotor de acusação. Amigo. Se tivesse sido campeão, tá aqui. Não é? Desde quando eu tô dizendo nesse microfone aqui que o Flamengo não ia ganhar nada esse ano? Não sei não. Desde quando eu tô dizendo que eu invoco o testemunho de Fábio Augusto. Toma aí, essa promoção. Eu fico dizendo que o Flamengo não ia ganhar nada e não ganhou. E você é o único cara que eu conheço que defende esse Landim e esse Marcos Braz. É porque o cara tá na dele, meu irmão. Tá fazendo o papel dele, que é gerir o Flamengo e faz uma gestão exitosa. Boa. Não? Desde 19 pra cá ganhou o quê? Tudo. Não ganhou nada esse ano. O pior ano do Flamengo nos últimos 8 anos. Porque mesmo com aqueles times meia boca, ainda ganhava um Carioca, uma Taça Guanabara. Nem Taça Guanabara não ganhou nada. Fala, Fábio Augusto, pra gente sair desse 8, pelo amor de Deus. Fala, boa tarde a você, boa tarde Petrônio, boa tarde Isabela, a equipe do F5. Tá a você que nos acompanha, o meu abraço com carinho em cada um. Desejar que a semana de vocês seja bastante produtiva e abençoada por Deus, certo? Dizer primeiramente do Botafogo, que jogou no sábado, mais uma vez, Botafogo sendo Botafogo, quando chega na hora do pega pra capar, certo? Até hoje é um mistério o que acontece com esse clube, Jesus, é um mistério que acontece com esse clube, nas últimas rodadas, a torcida faz o papel, vai pra campo, torce, apoia, faz tudo, e eu não sei o que é que o clube, o Botafogo em si, faz pra acontecer isso, mas vamos apegar ainda, tem chances, matemáticas ainda, mas tem chances, né? Vamos ver o que é que vai dar, acho muito difícil, mas vamos ver o que vai dar. Falar do Flamengo, meu amigo, falar do Flamengo é o quê? O cara que tem o melhor plantel do Brasil, um dos melhores do sul-americano, se ainda não for o melhor, o Flamengo tá lá entre os 3 primeiros, no papel, acho. Né, Fábio? No papel, certo? A diretoria, concordo com o Petrônio, a diretoria do Flamengo é fantástica, velho. Fantástica, faz um trabalho bacana. Agora o time cansou, amigo. Eu já venho dizendo a alguns amigos meus na rede da Copa, bicho, o Flamengo tem que ter uma mudança, tem que mudar os jogadores, cara. Já tá bom, aquele time de 2019, 2020, 2021 já ganhou, começa a mudar as peças aos poucos, mas não querem manter as mesmas peças. Quem mantém? Não, eu tô só falando. E quem mantém? Mas é isso que tá. Quem mantém? É a diretoria? Não, mas aí né, o técnico também, vem questão técnica também. Não é só apontar só pra diretoria, é brincadeira. Mas fazer o quê? Futebol é isso, amigo. Quando entra em campo é 11 contra 11, velho. É 11 contra 11. Por mais que o elenco do Flamengo no papel, no 1 pra 1 seja melhor, mas coletivamente, Dorival deu uma aula, velho. Dorival deu uma aula. Você vai coroar o seu dia hoje com a vitória do Vasco. É sobre o América. Se Deus quiser, o América. E se vencer hoje, 20 horas, né? Sai da zona e coloca o Bahia. Coloca o Bahia. O Bahia não, o Santos. É o Santos, não. Eu acho que é o Bahia, viu? Eu acho que o Bahia vai. O Santos já tá, não na zona.
eu acho que o Bahia tem 25, o Santos tem 24. Aí, Pepa, mas eu acho que é o Bahia. Se o Vasco vence hoje, o Bahia que tá com 25... Bom, independente, quem quer que seja, se o Vasco vence hoje, o Vasco sai e aí realmente mostra que a chegada de jogadores... empurra o Bahia, o Santos já tá. Empurra o Bahia, né? É verdade, é isso mesmo, é verdade. Ou seja, mostra que a chegada desses jogadores mais experientes, certo? Aquela questão de trazer jogadores jovens, não deu certo, não deu certo no Vasco. Os jogadores com mais rodagem que veio, que organizou o time, com um técnico também que pensa dessa mesma forma. Ou seja, espero que o Vascão possa vencer bem e continuar essa sua saga para se livrar do rebaixamento. São 12 horas e 17 minutos. O nosso querido Rick Jansen, nosso correspondente lá da Caro FM, tá me trazendo a seguinte informação. Pepa Torres, Fábio Augusto, Isabela Vilante, ouvintes do F5. Suspeito pela morte de Ana Sofia, desaparecimento, a polícia acredita já em morte, sim, foi visto na cidade de Soledade na última sexta-feira, entre 20h30 e 21 horas. Foi reconhecido, mas como se sentiu ameaçado, acabou escapando a informação do Rick Jansen, direto da rádio Caruá FM, como é o nome do... Tiago Fontes. Tiago alguma coisa, acho que é isso. Esse camarada foi visto, segundo informações que nos chegam agora da rádio Caro FM, que integra a rede F5 de comunicação, o suspeito do desaparecimento da menina Ana Sofia foi visto em Soledade na última sexta-feira. Espero que tão logo a polícia coloque a mão nesse camarada aí. A gente não pode falar o que a gente quer falar mesmo. Deixa eu registrar aqui, Fábio, quem tá mandando aqui mensagem pra gente. Alberto tá dizendo o que aqui, meu Deus? Boa tarde, fica Sampaoli, eu volto a Vitor Pereira. Pega essas duas e leva pra teu time, viu? Alisson Vitalino, vascaíno, tá aqui alegre, rindo todo. Meu amigo Fernando, Sérgio Teixeira, presidente da Asta 13. Pedrinho Guedes tá rindo à toa aqui, meu Deus do céu. Fala, Fábio Augusto. Não, é só pra fazer esse registro aqui, que eu acho que essa notícia importa a você, já que tem muito torcedor do Flamengo que deseja a volta de Jorge Jesus e parece que Jorge Jesus não anda muito bem com o atual time dele, o Al Hilal, né? Ou seja, ele sacou Neymar do jogo, viu? Botou Neymar no banco. Bom, tá. Em meio à crise, coloca Neymar no banco. Esse aí é arrochado? É arrochado. Bota Neymar no banco? É arrochado. Perdeu o time, não? Não, o jogo ainda vai ocorrer. A situação dele não é boa não, né, meu amigo Kiko do Castelo Branco? Pepa, como eu sei que você é o cara mais sintonizado, mais ligado dessa bancada, você está acompanhando a Fazenda, Pepa? Não, tenho o que fazer, meu irmão. Ele tá. Ele deixa de assistir o jogo do Flamengo pra assistir a Fazenda. Não, jamais. Eu não sei nem que bexiga é esse negócio da Fazenda, mas leio. Porque tem a ver envolvendo uma figura... Isabela sabe. Isabela assiste a Fazenda, Isabela? Assiste. Assiste a Fazenda. Eu assisto trechos assim, mas eu fico sabendo mais quando eu tô aqui com o Vitor, na hora da fofoca. Vitor é fofoqueiro. Vitor é fofoqueiro. É um Raquel fofoqueiro Sherazade, fino. estou pegando no pé de Raquel Sherazade. Pois bem, tem a ver com a Raquel. A nossa... Você trabalhou com ela não, né, Pepa? Com a Raquel? Não. Já, assim, cobri eventos com ela, mas trabalhei nunca, não. Você trabalhou com ela? Não, também já cobri eventos com ela, mas trabalhar... Acompanhava a Raquel Sherazade. Sherazade. Pela TV, nunca tive relacionamento pessoal com ela, não. Pois bem, Pepa. Ela lá na Fazenda 15, na conversa lá com a turma dela, ela disse que quando trabalhava lá na emissora do Silvio Santos, o SBT, ela foi apresentadora de um dos... Talvez, acho que é o principal jornal do SBT, aquele SBT Brasil, né? Isso. Ela apresentava o programa lá, depois foi demitida, enfim. Ela disse que lá conversando com a turma que quem mandava no SBT era Bolsonaro. Que Bolsonaro interferia, junto com o Fábio Van Gart, que foi o secretário de comunicação de Bolsonaro. Todo dia ligava lá para o SBT para dizer o que era para ir para o ar ou não. Pois bem, o SBT,
Não, o Fábio Van Gart. Fábio Faria foi ministro das Comunicações. O secretário de Comunicação, o Fábio Van Gart, que é hoje uma espécie de porta-voz de Bolsonaro hoje, mesmo Bolsonaro fora do ar, fora da presidência. E o SBT está dizendo que vai processar. Raquel, e aí, Pepa, quer comentar alguma coisa sobre isso? Você acha, primeiro, que havia interferência do... Claro. E não só no SBT, né? Na Jovem Pan, na Record, na RedeTV. As exceções eram Globo de TV, né? Globo e Bandeirantes. O resto, tudo dominado. O capitão dominava tudo. E todos os governos dominam, né? Pronto, o governo tem muita influência. Agora manda, lá tem tapete vermelho pra Lula. É bobagem, velho. É o poder, não é? É a mídia institucional. E cadê a imprensa independente? Não tem. Quando a imprensa independente percebe que quem está comandando o país está levando o país para o abismo, ou a beira do abismo, a imprensa independente ela age. Se bem que são pouquíssimos, né? São pouquíssimos os setores hoje da imprensa que tem esse privilégio de bater no peito e dizer eu sou independente. Independente, meu irmão, é nome de escola de samba, já dizia Ricardo Coutinho. Tá lembrado da confusão de Ricardo Coutinho e Bruno Farias? Ricardo prefeito, Bruno Farias vereador. Aí Bruno disse, eu sou independente. Ricardo Coutinho independente é nome de escola de samba. Pois é, não tem história de independência não. E aí, Fábio? O que vale é o capim da lagoa para a maioria dos órgãos de comunicação, para a grande maioria, né? Isso que a Raquel falou, isso é corriqueiro, isso é normal. Isso acontece lá, acontece aqui, acontece em Pernambuco, Rio Grande do Norte, na Bahia, acontece no Amazonas, em qualquer lugar, amigo. Qualquer lugar, é normal. Quem tá no poder, quem é governo, quem tem mídia institucional, bota lá dentro. De vez em quando dá lá uma alfinetada lá, olha, veja isso, nos ajude com isso. Isso é normal. Normal. Agora, como o Petrônio disse, existia, a mídia vai até aonde a gente possa ver, ó, quando a gente vê um gestor indo para um caminho contrário, fazendo coisas erradas, aí sim, aí a mídia começa a mostrar, opa, peraí, a coisa não é assim não. E eu acredito muito na força da mídia, independente se seja independente, mídia independente ou não, mas eu acredito muito na força da mídia que possa trazer notícias realmente de fato do que acontece, possa mostrar o que realmente ocorre a todos. Sem... Eu me lembro que não, isso eu concordo plenamente com vocês. Quem está no poder tem uma força muito grande, mas na época do governo Bolsonaro a gente assistiu os noticiários, a gente não entendia, né? A Globo ia para um canto, a SBT ia para o outro, parecia que não acontecia nada no nosso país. 12h24. Pepa, você foi convidado para o aniversário do ministro ontem? Foi ontem ou foi sábado? Você foi, Pepa, convidado? Não. O ministro Vital do não, filho? Não. Só vi as fotos. Quem tanto por lá, Fábio Augusto? Eu vi Cássio. Bruno Cunha Lima, veneziano. Isso, essas principais figuras. Foi uma festa muito... Vitalzinho é um cara muito fechado, muito reservado, né? Sabe? Eu vi Valdones numa festa. Ele foi cantar ou foi... Foi cantar. Foi cantar. Foi aonde, Foi lá na fazenda dele, foi né? Lá na fazenda dele. Lá. Pepa, quanto é um show de Valdones? Lá, uns 100 mil? Não. É menos? É menos que isso. Uns 20 conto ele toca. Não, acho que é mais. Fábio Augusto. Fábio Augusto. Tá fácil não, Capim da Lagoa. Não é público não, meu é privado, é particular. É festa privada. Prefeitura que os cabas vai sangrando. Né? Mas quando é particular... Uns 30, 40 conto o show. Por aí. Vê alguém de fora, alguma figura ilustre pelas fotos, Pepa? Não, vi não. Só paraibano. Pelo pouco que se especulou. Homero apareceu por lá? Pelo amor de Deus. Tu é doido. Rapaz, aliás, eu conversei ontem com uma figura... Aquela figura? Vamos trazer aquela figura aqui para fazer uma entrevista? Eu acho que a gente boa entrevista, viu? Apesar de uma figura nova, mas... mas tem uma mente que se compara ao ancestral. Certo, o que é que essa figura... Não, pediu off, mas... Sim, mas se bem que aquela figura também encontrou com a gente antes da campanha... Mas não pode dar nenhuma pitadinha, não, aí? Não, porque é Cunha Lima, ele é Cunha Lima, essa figura. Ele é Cunha Lima da Gema. Ele se encontrou com a gente na véspera da eleição e disse que quem ganhava a eleição era Pedro Cunha Lima.
Mas ali era uma previsão, uma aposta, né? Deixa eu dizer só uma. Vou dizer só uma. As minhas pesquisas. Vou dizer só uma. Informação, não é opinião. Diga. Informação. Tem um BG de suspense aí, Isa? Tem um BG de suspense aí, Isa? Informação. Rapaz, eu questionando. Como é que Pedro se diz o homem da educação e deixa o primo, é primo, é? É primo, né? Bruno é primo de Pedro? É primo, são primos. Deixa o primo fazer aquilo em Campina com a educação, não paga o piso. Ele diz, homem, ele já foi falar com ele, mas não teve jeito não. Diz que Pedro foi procurar Bruno para resolver o problema dos professores, do pagamento do piso nacional. E Bruno não resolveu. E Bruno não resolveu. E aí ele ficou caladinho, né? Ficou calado. Mas eu quero saber, ele falou, deu alguma dica? Se fica com Romero, se Romero rompe com Bruno ou não? É, a tendência é de rompimento. É? E assim, se for, Bruno tá ouvindo mais, a classe política diz que Bruno não ouve nem Bruno não escuta, os políticos imaginem o povo. O povo, né? E Bruno agora tá escutando mais os políticos. Né? Eu soube que Cássio veio para o aniversário de Vitalzinho. Informação, não é opinião, viu? Com o objetivo de tentar fazer logo umas vezes debelar o fogo. O fogo, e tentou, mas Romero não quis ir pra festa de jeito nenhum, por exemplo. Não, aí é nítido, né? Que Romero e veneziano não cabem no mesmo recinto. E Aguinaldo Ribeiro, o deputado Aguinaldo Ribeiro, concedeu uma entrevista, acho que sexta-feira, a Arimatea Souza, lá na rádio... Como é o nome da rádio lá? Eu não sei qual a rádio. Cariri, não, tem outra rádio lá. Caturité, não é Caturité? É. Caturité. Arimatea apresenta um programa. Arimatea é colunista, um cara bem conceituado, eu leio quase sempre. Que Aguinaldo disse que não tem a menor dúvida de que o grupo Ribeiro e Romero estarão juntos em 2024. Entretanto, porém, Aguinaldo teria dito que não vê problema, por exemplo, em o PP lançar Daniela e Romero sair candidato e no segundo turno tá todo mundo junto e misturado. É uma possibilidade. Se bem que as oposições trabalham para marcharem juntas. Porque quem entende bem de política faz essas contas. Eu não... Olha o tabuleiro e diz, onde tem segundo turno, cidade onde tem segundo turno, talvez valha a pena fragmentar. 3, 4 candidaturas para se unir no segundo turno. Isso. Cidade onde tem segundo turno, quanto mais divisão, melhor para quem é a situação, entendeu? Isso. Não sei se é a leitura que eles fazem do cenário de Campina Grande. Melhor sair Daniela, por exemplo, sai Romero, sai João Bezerra, sai alguém lá do PCdoB e no segundo turno se une todo mundo. Tem que analisar pesquisas, tem que olhar pesquisa. Falar em pesquisa, vocês tomaram conhecimento de números de uma pesquisa, opinião divulgada eu li no Mais PB do nosso querido Aaron Cid sobre a disputa eleitoral para 24 em João Pessoa, apenas analisando os nomes do Partido dos Trabalhadores. Chegaram a ver isso? Não. O melhor posicionado, Luciano Cartacho, com 13%. Cida aparece em segundo, com 5 e alguma coisa. Logo atrás, Estela, com 4 e alguma coisa. E dos 4 nomes levantados, colocados na mesa pelo PT, Márcia Lucena aparece com 2 e alguma coisa. O nome é Cartacho, Fábio Augusto, diante dessa pesquisa, ou o PT só vai bater o martelo quando de fato fizer uma pesquisa contratada pelo próprio partido, Fábio Augusto? Fábio, acredito que quem tem mais recall aí, quem tem mais votos, seja Cartacho nesse momento. Foi ex-prefeito, terminou a gestão praticamente ontem aí, um prefeito que estava muito bem avaliado, certo? Fez uma boa gestão, que a gente não tem que esconder. Cartacho fez uma boa gestão, estava bem avaliado na época que estava, mas por alguns erros estratégicos políticos deu uma caída, deu uma guinada, certo? Para baixo. Mas mesmo assim é um nome mais forte, mais lembrado, e acredito que se o PT deva lançar um nome competitivo, de fato, seja o de Cartacho. Essa pesquisa, publicada no Mais PB, mais precisamente no blog de Heron, foi
realizada pelo Instituto Opinião de Campina Grande, que é um instituto bem conceituado na política da Paraíba. E os números exatos são Luciano Cartacho, 13,4. Foi feita uma pesquisa, gente, com outros nomes. Aí coloca do PT, quando é Luciano, quando é Cida, para se chegar a esses números. Luciano, 13,4%, Cida, 5,6%, Estela, 4,9% e Márcia Lucena, 2,6%. A pesquisa do Instituto Opinião foi realizada nos dias 19 e 20 de setembro e ouviu 800 entrevistados em 40 bairros de João Pessoa. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança da pesquisa é 95%. O nome é Cartacho, Pepa, do PT? Eu tô com o Fábio Augusto, eu tô com o relator, acompanho o voto do relator. É o nome que teve em evidência e por 8 anos na capital, né? Cartacho tem serviço prestado, apesar de que a única coisa que eu discordo com o Fábio Augusto é que ele fez uma boa gestão, de média para regular. E assim, não vislumbro em Cida, não vislumbro em Estela, principalmente sem o seu padrinho político mais forte, que é Ricardo Coutinho. Não tem outro nome o PT. A pergunta que não quer calar, o petista raiz, inclusive com tentáculos em Brasília, acredita em Luciano Cartacho depois que ele fez com o PT lá em 2016, quando deixou o partido? Não sei. Não sei se ficou algum tipo de mágoa, porque Cartacho naquela altura do campeonato, né, dava as costas ao PT. Deu as costas, Deu né? as costas ao PT. Saiu do PT e se filiou ao PSD, um partido de centro-direita. Não, PSD, de Rômulo Gouveia. PV foi depois. Foi depois, né? Foi isso mesmo. Então eu não sei, Fábio, se ficou algum tipo de mágoa. E, para ser mais correto, eu não sei se o PT vai ter candidato. Porque tem um grupo de trabalho que foi criado, comandado pelo senador Humberto Costa, de Pernambuco, senador Humberto Costa. E assim, ele, claro, e outros parlamentares estão coordenando esse grupo para saber a situação do PT nas capitais, nas eleições do próximo ano e nas grandes cidades, fora, né, o eixo das capitais, por exemplo, Campina Grande, a cidade que o PT também tem interesse, mas vai ver a situação. Se dá para lançar o nome, o PT não quer lançar por lançar. O PT quer lançar para ganhar. O PT quer saber quem tem chance real de vencer as eleições nas capitais e nas grandes cidades. E esse estudo, eu pensei, quando você falou da pesquisa, eu pensei que tinha sido o GTE que tinha contratado. Não, né? Pois bem, então... Eles ainda vão contratar uma. Eu tô com vocês também, eu acho que Luciano Cartacho, o cara foi prefeito 8 anos. Alguém pode até discutir, mas na disputa para deputado estadual, o Cida teve mais votos do que Cartacho, João Pessoa. Nem sei se teve mais votos. No geral, ela teve mais votos. Não sei se ela teve mais votos do que Cartacho em João Pessoa. Mas, Luciano Cartacho foi prefeito, foi vice-governador da Paraíba, né? Foi. Um mandato tampão de Maranhão. Foi vereador várias vezes, deputado estadual, deputado estadual novamente, foi prefeito por 8 anos. Tem um recall, né? Tem. Não tem como você, por exemplo, não falar no novo, na Lagoa, sem lembrar de Cartacho. O cara lembra pro bem e lembra pro mal, né? Lembra da obra em si e lembra das denúncias de desvio de recursos. Que continuam, né? Aliás, até agora, hoje ninguém sabe o que deu, né? Se a prefeitura, se alguém teve que devolver dinheiro, enfim. Mas o fato é que tem um recall, né? Houve o superfaturamento, né? A CGU e a PF constataram. Mas, enfim, eu acho que tem muito mais recall. A gente precisa ir para o intervalo comercial, mas vamos falar antes do PL, para a gente ir para o intervalo comercial. Morreu Maria Preá, né? Cabo Gilberto perdeu, de fato, o comando do partido e quem está assumindo a legenda hoje aqui em João Pessoa é Marcelo Queiroga. Você, inclusive, tentou um contato com o Marcelo Queiroga, não foi, Fábio? Foi, ele até me respondeu, disse que estava numa reunião que mais tarde falaria comigo. Queiroga. E aí, Pepa? Quem perde mais? E lembrar também que, após o programa de sexta-feira, o deputado Caio Roberto confirmou de fato, né, entrar na base, né? Um evento na base do governador João Azevedo. Caio disse o seguinte, que os prefeitos que votam nele, todos já votam em João, em que estava satisfeito com o governo de João, que vinha apoiando as prefeituras dele, e Caio é governista agora. Pepa, e o PL da Paraíba, Pepa? Quem perde?
Quem perde é o PL, né? Eu também acredito que o PL Quem perde é o PL. Agora, assim, bicho, os recados foram dados, a sinalização aconteceu, dizer, Nilvan, Cabo Gilberto, Valber Virgulino. Na Paraíba, quem manda são o pai e os 2 filhos. Caio Roberto, Elton Roberto, Bruno Roberto. Quem manda no partido na Paraíba são eles. E Cabo Gilberto insiste em brigar. Só não sai do partido porque não pode, né? Pode incorrer em infidelidade partidária. E Nilvan está atrás de um partido para ser candidato a prefeito de João Pessoa. É simples assim. Eu só acho que é uma injustiça quando eu digo vocês, aí eu coloco você na sua análise agora, como também Cabo Gilberto, Nilvan, Valber Virgulino, colocam a culpa em Wellington Roberto. O próprio Morcegão, como Valdemar da Costa Neto, disse, Fábio, como é o nome daquele colega nosso que hoje está na CBN, que era da Arapuã, Felipe Nunes, né? Felipe Nunes entrevistou o Valdemar da Costa Neto na última sexta-feira, viu, Pepa? Sim. E o Valdemar disse, não, quem mandou trocar o comando do PS, do comando foi Bolsonaro. Aí, todo mundo quer culpar o Wellington Roberto, porque não diz que foi Bolsonaro. Não acredito, Fábio. Não acredito, não. Você não acredita? Não acredito. Valdemar tá mentindo? Não, tá mentindo. Na minha opinião, ele tá mentindo. Mas homem, aquele áudio aqui, quando o Valdemar disse, não, o Bolsonaro já tá liquidado, aí é acredito, não. Eu acredito que a força que o Wellington Roberto tem, juntamente com o Valdemar, é muito grande. Você acha muito isso, grande. Influencia, sim, nas decisões lá em cima, pra mostrar Bolsonaro, vamos aqui, porque aqui os caras lá não são tão raiz como o Wellington Roberto é. Quem tem mais intimidade com o Bolsonaro? Quem tem mais intimidade com o Bolsonaro? Marcelo Queiroga ou Nilvan Ferreira? Rapaz, Bolsonaro tá numa situação tão difícil hoje, meu amigo, que quem puder dar um pouquinho de sombra a ele tá correndo pra debaixo, patrão. Não tem essa história de que, Cabo Gilberto tem mais intimidade, Nilvan tem mais intimidade do que outro. Não tem. Quem tiver mais um pouquinho de sombra aí, Bolsonaro corre pra debaixo. A situação do Bolsonaro hoje, politicamente e criminalmente hoje nesse país, tá muito difícil. Mas enquanto não acontece nada... O PL é quem dá guarida a ele hoje, meu amigo. Quem sustenta ele hoje, financeiramente, politicamente. Mas só o Capitão Valdir assim pedir um pix aparece. Ei, Fábio Augusto. Pingou 17. Sim, mas precisa ter um partido. Pila. Precisa ter um partido, precisa ter políticos ainda. E o PL ainda é muito forte politicamente lá em Brasília, velho. Então, por isso que ele tá na mão do PL, velho. Não. Mas o PL precisa de Bolsonaro. O PL é a imagem hoje do partido, é Bolsonaro. Ambos precisam um do outro, ambos precisam. Aí pronto, Marcelo Queiroga chega no ouvido de Bolsonaro, que tem intimidade para isso, de capitão, diga aí, meu ministro, eu quero ser candidato. O que é que tá faltando? Seu aval. Tá dado. Acabou. Morreu Maria Preá. Então você tá com essa tese que é Bolsonaro que tá por trás. Mandou, Fábio, mandou. E eu já falei sobre isso aqui. Então não é o Wellington Roberto. Eu já falei sobre isso aqui. Não, mas quem manda são os Robertos, né? Eles vão obedecer, mas vai me cabedelo. O partido tomar lá da cá. Não, eu sei, mas eu tô dizendo, eu acho que o Wellington Roberto não tem força de fazer nada sem um aval de Bolsonaro. Se o Bolsonaro dissesse, o candidato lá é Nilvan, ponto. O que é que ele fez em São Paulo? O que é que ele fez no Rio de Janeiro? Não. Lá no ele tava presidente ainda. Não, agora, antes de presidente. Começaram o movimento para Flávio Bolsonaro ser o candidato. Ele disse, ei, papai, fica na tua aí. Tu não é candidato a prefeito, não. Lá em São Paulo, opa, Ricardo, como é o nome daquele lá? O ex-ministro do meio ambiente, que disse, passa uma boiada, Ricardo o quê? Ricardo Salles. O candidato sou eu, ele disse, fica na tua aí. Menina. Aí tá namorando com o prefeito lá, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes tá tirando onda, ele já tá começando a querer levantar a tese do astronauta. Isso. Quem manda é Bolsonaro, gente. Claro. Querer culpar o Wellington Roberto é fácil. O problema eu vou repetir. Nilvan, Cabo Gilberto e Valber Virgulino, nenhum tem aquilo roxo pra dizer, pra abrir a boca pra dizer que Bolsonaro tá traindo eles. Olhe. Porque tem medo. Sabe onde o Wellington... Eles não têm coragem de dizer. Quem está traindo Nilvan, quem está traindo Valber Virgulino e Cabo Gilberto se chama Jair Messias Bolsonaro. Agora, nenhum dos três tem coragem de assumir isso. E o que eu disse pro PT vale pro PL. O PL também tem interesse nas eleições nas capitais, gente. Não é?
O PT quer fazer prefeitos nas capitais. O PL quer fazer prefeitos nas capitais. O PL quer fazer prefeitos nas grandes cidades. Então, nas grandes cidades, nas capitais, quem dá o aval, quem manda prender, quem manda soltar, é a Executiva Nacional. É Mocegão, é Bolsonaro. Aí o restante das cidades, por exemplo, Cabedelo. Mas aí, a miudeza é com o Wellington Roberto. A miudeza. É verdade, Pepa. Eu continuo com a tese que quem tá mandando tudo aqui na Paraíba é o Wellington Roberto. Bolsonaro tá só... Meu irmão, tô de mãos atadas. Pode fazer o que vocês fizerem lá. Muito bem, 12h41, gente, ó, pedir ao Xavier, por favor, aciona o SAMU nesse momento. Um idoso, segundo o nosso ouvinte, o André Nascimento, que tem um quiosque ali bem pertinho, está passando mal nesse momento no supermercado Bom Preço, Deputados Pessoa, que eu não sei nem se é o nome Bom Preço ainda, viu, Fábio Augusto? Confesso que eu não sei se permanece o nome. O Bom Preço Deputados Pessoa. Nem sei se continua o nome Bom Preço, mas enfim. Alce, por favor, aciona o SAMU. Segundo o André Nascimento, tem um idoso que está passando mal nesse momento, levou uma queda e está precisando da chegada do SAMU, a moto, a ambulância, enfim. Alce, por favor, pede aí o pessoal do SAMU para agilizar esse atendimento. Bela, conversamos muito, o tempo passou. Intervalo comercial. A gente volta já aqui no F5. F5, oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Só na Caoa Ford você encontra os lançamentos do mercado com o melhor custo-benefício. Ranger nova geração automática com o motor mais forte da categoria. V6 Diesel, Territory Titanium. Nova geração com designer totalmente novo. Mais espaço interno com avançados recursos e tecnologias semi-autônomos e segurança. Venha fazer um test drive em nossas lojas. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford João Pessoa. 3041-8230. Caoa Ford João Pessoa. No trânsito, escolha a vida. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Tintas Drytex, um mundo de cores para você. Não perca tempo, venha conhecer as melhores cores pra te oferecer. Tintas Drytex é a melhor pra você. Vem! Tintas Drytex é tudo que você precisa. Tem as minhas cores preferidas. Tem as minhas cores preferidas. Melhor preço, variedade, qualidade garantida. Tintas Drytex é a preferida.
Prepare-se para a revolução em tintas. Promoção de lançamento das tintas Daitex. Construtor, síndico, lojista, donas de casa. Agora seus projetos podem contar com os produtos Daitex. Tintas, massas e selador. Tudo isso por um preço direto da fábrica das tintas Daitex. Não perca tempo, estoque limitado. Ligue para 839-9605-2857. Aproveite a promoção e garanta já sua Daitex. Tintas Daitex. Preste muita atenção, vai ter câmara no seu bairro. Anota aí, meu irmão. Ihu! Tem no bairro dos Estados, tem no Bessa Mangabeira, tem no Valentim Centro, tem em João Pessoa inteira. Alô, Jardim Oceania, Aeroclube, São Luís, Manaíra, Tambaú e São José. Dia 28 de setembro tem câmara no seu bairro. A próxima plenária acontecerá no bairro do Bessa. Venha participar! Câmara Municipal de João Pessoa. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Clínica de Serviços Carneiro Nissan, ofertas imperdíveis para o seu carro ficar novinho. Aproveite 50% de desconto em serviços adicionais que vão deixar o seu Nissan ainda mais seguro. E para peças fora de garantia, o desconto é de 15%. Faça um check-up gratuito de 21 itens para o seu carro ficar em dia. E na compra de 4 pneus, ganhe alinhamento e balanceamento. Agende agora o seu serviço na Clínica Carneiro Nissan. WhatsApp 83 998 41 18 19. Consulte condições no trânsito, escolha vida. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto, Fábio Bernardo, 12h49. Agradecer aqui aos ouvintes, meu amigo Geraldo Moreira, dizendo: Fabão, continua assim. Lá o Bom Preço Deputadas Pessoa continua com o nome Bom Preço. Me mandaram também até a foto aqui do Bom Preço. Esperar que o SAMU haja rápido e chegue lá para socorrer esse idoso. Deixa eu abraçar aqui, Fabão, Dudu Vanderlei, um abraço, meu amigo Dudu, na audiência. E também Rony Falcão, na audiência do F5. Um abraço. Valeu, meus amigos. 12h49, Pepa, Fábio Augusto. Você sabe quem é Josmar Oliveira? Josmar? Oliveira. Não. Josmar Oliveira tornou-se conhecido nacionalmente. Vereador da cidade de Patos. Esse cidadão que é filiado ao PL protagonizou um protesto inusitado durante uma sessão na Câmara Municipal de Patos na última sexta-feira. Ele simplesmente, com raiva de ninguém sabe quem, ou obviamente se sabe, ele faz oposição ao prefeito Nabor, ele comeu um pedaço de papel contendo trechos da lei orgânica do município. Segundo informações vindas de Pato, Josmar Oliveira expressou a preocupação de que seus colegas legisladores não estariam respeitando devidamente a lei orgânica nem o regimento interno da Câmara Municipal de Patos. O vídeo com Josmar comendo papel tá rodando no Brasil, foi parar no site Metrópolis, um dos mais... Aí tomou água, lidos. Não? Ninguém sabe se é cidadão. Para ver se tomou água depois, né? Engasgar, né? E depois, né?
Josmar, meu Deus do céu, faz parte. Inacreditável. Bela, faz parte. Pra aparecer tem gente que faz de tudo, literalmente de tudo. E ele conseguiu o que queria, destaque no Brasil todo através do site Metrópolis. Uma notícia que choca a Paraíba vem também do sertão. Um homem foi preso acusado de estuprar a enteada de 10 anos, fato que tornou-se público ontem quando da sua prisão. Esse acontecimento lamentável ocorreu na cidade de Pombal. De acordo com a Polícia Militar, Petrônio Torres, a mãe da criança foi que instruiu-a a gravar a tentativa ou os atos obscenos deste padrasto que, graças a Deus, agora está por trás das grades, cena lamentável sobre todos os aspectos. Falar em Pombal, dizer que ontem, lá na cidade de Pombal, o prefeito Dr. Vericinho, até então filiado ao MDB, migrou em grande evento para os republicanos dos deputados Hugo Mota, Murilo Galdino e o Santiago, deputados federais e também dos deputados estaduais aqui, uma penca como Adriano Galdino, Wilson Filho, Branco Mendes e companhia, o Republicanos se fortalecendo para 2024. O detalhe é que lá em Pombal, cidade que nos acompanha agora através da rádio Opção 104, o doutor Vericinho não terá direito à reeleição, já que ele já é prefeito por 2 mandatos seguidos. Em Pombal, o que se deve ter é, de um lado, o governador João Azevedo, com a secretária Poliana apoiando um candidato, que é o filho da secretária Poliana, contra outros partidos, inclusive republicanos, que é da base do governador, apoiando o candidato indicado por doutor Vericinho. É a situação da cidade de Pombal. 12 horas e 53 minutos na Paraíba. Vamos botar uma rodadazinha de ouvintes aqui? Pode ser, Bela? Rodada de ouvintes aqui, porque o programa é mais corrido na segunda-feira, mas a gente não pode deixar de colocá-los. Deixa eu ver aqui. Sandra, deixa eu ver aqui. Uma mensagem está chegando de texto. Boa tarde a todos. Nosso estado anda tudo perfeito, porque não fala mais do governador João Azevedo. Fala aí pra nós, cheiro grande. Sandra Giordano do Alto Mateus. Como é? Nosso estado anda tudo perfeito. Por que não se fala mais do governador João Azevedo? Fala aí pra nós. Ela quer dizer ironia ou ela tá dizendo que tá tudo Lady Laura com a gestão do governo? O governador fala tanto aqui na Pop, daqui a pouco vai falar quase 40 minutos aqui, viu? Acompanha aí, Sandra Giordana. Meu amigo Luciano. Daqui a pouco tem uma conversa com o governador. Mandou agora uma mensagem, 12h53, dizendo que o idoso continua esperando atendimento. Alô, SAMU. É um idoso, sofreu uma queda. Ali, enfrenta o Bom Preço, Deputados Pessoa. Vamos mandar alguém por lá, porque já, segundo as informações, o SAMU já foi acionado e não chegou ninguém por lá. Vamos agir. Ô Fábio, por falar no governador, né? O governador que é presidente do Consórcio Nordeste, ele se reuniu com os demais governadores aqui do Nordeste hoje pela manhã, numa Assembleia Geral em Brasília, viu? Na pauta, algumas áreas-chave como transição energética, engajamento comunitário, preservação da caatinga, desenvolvimento digital, afora o FPE. Foram temas abordados na Assembleia Geral de hoje do Consórcio Nordeste. Ô Fábio, dá um abraço pro nosso amigo Laerte Cerqueira, vez ou outra nos ouve. Professor Laerte Cerqueira. Eu recebi aqui o link de que a decisão de tirar o Cabo Gilberto do comando do PL aqui na capital partiu de Bolsonaro. Quem afirma é Valdemar da Costa. Foi o que eu disse, que Valdemar foi entrevistado por Felipe Nunes, que é lá do Sistema Paraíba, e Valdemar disse: quem mandou tirar o cabo e colocar Marcelo Queiroga foi o capitão. Ponto final. Eu não acredito. Deixa eu botar uma rodada rápida de ouvintes. Bora, vamos embora. Primeiro dessa rodada, tá tudo. Se der errado, a culpa é do Fábio Augusto, viu? Tudo testado, Fábio Augusto. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop, bancada F5.
Gostaria de saber aí da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, se já foram feitos o repasse daquela verba complementar do piso da enfermagem para as instituições filantrópicas e quem atende privado, que atende 60% SUS. Porque até agora ninguém recebeu nada, né? Ninguém recebeu nada, só os públicos mesmo, né? Mas quem é do privado que atende 60% SUS e filantrópico ainda não recebeu. Por favor, eu queria saber aí da Secretaria de Saúde e até mesmo da Prefeitura se já foi feito esse repasse. Tenho informação, mas vamos checar, né? O Alces Xavier, rádio escuta competente da Prefeitura de João Pessoa. Diz alguma coisa para nós, Alces, por favor, em relação ao que questionou o ouvinte. Mais um Bela. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5. Rapaz, quanto a esse vereador aí da cidade de Patos, isso aí é um palhaço, pô. Isso é um palhaço. Usa a tribuna da Câmara Municipal para fazer palhaçada, lacração. Isso aí ele sabe que a imprensa vai repercutir, que na minha opinião a imprensa não era para repercutir, casos desse tipo. Aí como eles sabem que a imprensa repercute, aí é que eles fazem mesmo. Tanto esse palhaço aí em Patos, quanto aqueles palhaços, alguns palhaços do Congresso Nacional também, que usam o Congresso Nacional para lacração. Principalmente esses bolsonaristas, que são a raça da pior qualidade, esses deputados bolsonaristas. Pensem numa raça ruim. Meu irmão, obrigado pela tua participação, Otávio Gomes. André Nascimento tá acabando de me informar que a ambulância chegou lá, viu, Pepa? A ambulância do SAMU mandou foto em tudo. Obrigado, meu querido André Nascimento. E ela, como sempre na escuta, Alces Xavier, tá me informando aqui. Alces Xavier, que é a rádio escuta da Prefeitura de João Pessoa, tá me informando aqui que vai checar essa informação sobre o repasse da Prefeitura, como pediu o ouvinte. Deixa eu colocar aqui mais um ouvinte. Maria, estão tirando onda aqui, viu, Pepa? Estão mandando foto de um urubu aqui. Meu Deus do céu, tenha calma, gente. Deixa o Pepa quieto. O Pepa não vai. Rafael Jaburu aqui pediu para entrar. Fala, Rafael. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. A Paraíba domingo acordou muito mais feliz. João Pessoa. O sol estava sorrindo para o cidadão de João Pessoa. O céu azul e branco, da cor da camisa do Paysandu, né? Passei na feira do Rangel, passei na feira do Grotão, passei no Mercado do Peixe em Cabedelo, não vi uma camisa da Xerox, da imitação do Botafogo do Rio, a Xerox, do genérico, perdeu. E eu disse, o Paysandu vem aqui, o Papão, o Bicolor vem aqui para levar os 3 pontos. Veio aqui e levou. E no domingo, rapaz, pro domingo continuar mais feliz, o inominável, a Coisa, perdeu o título pro São Paulo. Aí, meu amigo, quando a Xerox perde, a Paraíba acorda muito mais feliz. E quando a Coisa, o inominável, perde, o Brasil, a Paraíba, acorda muito mais feliz ainda. Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Quer falar alguma coisa, Pedro? Não vou comentar, não. Sem graça esse menino, né? Porque ele não gosta do Flamengo, ele não gosta do Botafogo. Tudo bem, agora ofendeu o Botafogo. Não acho bacana, não. Mas isso é papo do torcedor. Você também ofendeu o Campinense aqui uma vez. De quem? E Pedro, lá de Arapiraca, ligou. Ofendi como? Tirando onda. Não. Agora... Deixa 13 horas, vamos embora. Vou rebater. Não. Vamos embora que vem uma conversa com o governador aí, a nossa ouvinte aí de Alto Matheus, que diz: fale mais do governador, o governador tá chegando aí com conversa com o governador. Fábio Augusto, a palavra final é que fica, seu Fábio Augusto. Amanhã a bancada federal da Paraíba se reunirá. Na pauta, emendas do ano que vem. Muito bem. Pepa, a palavra final é que fica. Por falar em emendas, notícias da investigação do Tribunal de Contas da União sobre o desvio de emendas? Estamos esperando. Meu boa tarde é com uma pergunta. Até amanhã. Vamos esperar as investigações. Gente, agradecer demais pelo carinho da audiência. Semana só começando. A gente espera contar com vocês durante toda a semana. Não desliga o teu rádio. Vem aí o Conversa com o Governador.
Em seguida, muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam e mais informações, mais jornalismo a partir das 17 horas. A gente volta, se Deus quiser, amanhã no Ping do Meio Dia. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã!